sábado, quando Lula se dirigiu a milhares de apoiadores no Sindicato dos Metalúrgicos do ABC, em São Bernardo do Campo, em sua última aparição pública antes da prisão em 2018. Dilma Rousseff, Fernando Haddad, Gleisi Hoffmann, Eduardo Suplicy e Lindbergh Farias eram alguns dos nomes que compunham o hall de lideranças que se espremiam no alto do carro de som, num cenário que reforçava o peso histórico daquele momento. Mas uma das primeiras figuras lembradas por Lula em seu discurso não era do PT. Após uma breve menção a Aloysio Mercadante e ao presidente da CUT, o petista voltou sua atenção para Guilherme Boulos, o jovem líder do Movimento dos Trabalhadores Sem Teto, então com 35 anos. A prisão de Lula havia aberto horizontes para a ascensão de novas lideranças na esquerda. Vocês têm que levar em conta a seriedade desse menino. Eu digo menino porque ele só tem 35 anos de idade e quando eu fiz a greve de 78, eu tinha 33 anos de idade e consegui, através da greve, chegar a criar um partido e virar presidente. Você tem futuro, meu irmão. É só não ter que vestir pouco. Naquele mesmo ano, Boulos mergulhou na política institucional ao se filiar ao PSOL e lançar sua candidatura à presidência da República. Terminou o pleito de 2018 com 0,58% dos votos válidos. Mas apesar do resultado, a campanha lhe rendeu alguns frutos. Com a visibilidade conquistada, na eleição seguinte disputou a prefeitura de São Paulo, outra vez sem sucesso. No entanto, 2 anos depois, foi eleito deputado federal com a maior votação do estado, e com mais de 1 milhão de votos, foi o único candidato a superar expoentes da direita como Carla Zambelli, Ricardo Salles e Eduardo Bolsonaro. Agora, Boulos tenta pela segunda vez vencer a corrida pelo comando da capital paulista. Mas quem é o candidato do PSOL à prefeitura de São Paulo? Como ele chegou até aqui? E de que forma Guilherme Boulos conseguiu atrair o PT para sua coligação e unificar a esquerda paulistana em torno de seu nome? Guilherme Boulos nasceu no início da década de 80 em Pinheiros, área nobre na zona oeste de São Paulo. Filho caçula de um casal de médicos infectologistas da USP, ele entrou cedo na vida política. Em 97, aos 15 anos, cerrou fileiras no movimento estudantil ao ingressar na UJC, a União Juventude Comunista. Naquele mesmo ano, integrantes do Movimento dos Trabalhadores Sem Terra, o MST, criaram uma dissidência focada na reivindicação por moradia em grandes centros urbanos. Era o nascimento da organização que lançou Boulos na vida pública. Alguns anos mais tarde, em 2002, o então estudante de filosofia da USP deixou a casa dos pais para viver em uma ocupação do MTST em Osasco e se dedicar à militância sem teto. Já em 2003, Boulos despontava como uma das lideranças do grupo durante a ocupação de um terreno da Volkswagen em São Bernardo do Campo. Mas seu nome só começaria a ganhar visibilidade uma década mais tarde. Em 2012, Boulos participou ativamente das manifestações contra a violenta reintegração de posse de Pinheirinho, uma ocupação em São José dos Campos. Foi espancado e preso pela polícia. Qual o teu nome? Guilherme. Ele chegou a ser processado por incitar danos ao patrimônio público, mas a ação acabou anulada pelo Tribunal de Justiça de São Paulo. Em 2014, na esteira das grandes manifestações de junho do ano anterior e num clima de insatisfação popular que havia tomado as ruas do país, Boulos foi uma das principais vozes das mobilizações contra os gastos com a Copa do Mundo. Já como coordenador nacional do MTST, ele ajudou a organizar em São Paulo uma série de protestos contra o mega-evento, que também pediam melhorias na educação, saúde, transporte e moradia. Mas anos mais tarde, os ventos da política brasileira mudaram de direção. Os protestos de rua, até então com grande protagonismo das esquerdas, foram dando lugar a multidões trajadas de verde e amarelo. Os novos ocupantes da rua queriam a prisão de Lula e o impeachment de Dilma Rousseff. Antes crítico da presidente, o coordenador do MTST se uniu à militância petista para defender Dilma. Em 2015, ele liderou a criação da Frente Povo Sem Medo, iniciativa encampada pelos sem-tetos com o objetivo de unir a esquerda contra a queda da presidente. Embora as mobilizações não tenham sido suficientes para impedir o impeachment, sua aproximação com o Partido dos Trabalhadores começou a se consolidar. Com a chegada de Michel Temer ao poder, o líder do MTST chamou a militância novamente às ruas para manifestações contra as reformas da Previdência e Trabalhista. E no ano seguinte, o movimento entrou de cabeça nas mobilizações contra a prisão de Lula. O engajamento de Boulos nas causas petistas fortaleceu seus laços com o presidente. Mas alguns anos ainda teriam que se passar para que o PT apoiasse de maneira direta uma candidatura do líder sem teto.
entrada de Boulos no PSOL foi fruto de uma articulação de lideranças que acreditavam que o partido, assim como o PT, deveria fortalecer seus laços com os movimentos sociais. O passo seguinte foi conseguir o aval do MTST, que deu sinal verde para sua filiação em 2018. Antes disso, o Partido dos Trabalhadores já havia tentado, sem sucesso, capturar Boulos por seus quadros. Mas mesmo optando pelos socialistas, Boulos manteve vínculos com Lula. Depois da derrota do psolista no primeiro turno da corrida presidencial de 2018, o líder do Sem-Teto declarou apoio à candidatura de Fernando Haddad contra Bolsonaro. Foi um marco na conturbada relação do PSOL com o PT. Fundado por ex-integrantes do Partido dos Trabalhadores que criticavam a estratégia de conciliação adotada no primeiro mandato de Lula, o PSOL manteve até o impeachment de Dilma uma postura de oposição aos petistas. Mas a figura de Boulos e a necessidade de união frente ao inimigo comum ajudaram a remediar os conflitos. No pleito de 2018, o PSOL seguiu o aval do líder do MTST e reiterou o apoio dado a Haddad na disputa contra Bolsonaro, apesar das, abre aspas, diferenças políticas. 2 anos mais tarde, em 2020, ainda sem apoio do PT, Boulos se lançou pela primeira vez na disputa pela Prefeitura de São Paulo, tendo como vice a ex-prefeita e também psolista Luísa Erundina. Apesar de concorrer com uma chapa puro sangue e uma coligação que incluía apenas 2 nanicos de esquerda, o PCB e a UP, o líder do MTST obteve o melhor resultado do PSOL desde que o partido começou a disputar eleições majoritárias em São Paulo. A candidatura de centro-esquerda de Márcio França do PSB não foi páreo para o psolista, que avançou para o segundo turno quando foi derrotado pelo tucano Bruno Covas. Já o candidato do PT, Gilmar Tato, comeu poeira, amargando pouco mais de 8% dos votos. O desempenho acima do esperado fez com que a liderança de Boulos na esquerda se tornasse um fato incontornável, até para dirigentes petistas que torciam o nariz para sua candidatura. A aliança entre os 2 partidos iria se consolidar nas eleições seguintes, e em 2022, o PSOL pela primeira vez abriu mão de concorrer à presidência para apoiar Lula. Após uma intensa negociação, o partido também deixou a disputa pelo governo de São Paulo em prol de Haddad, e Boulos se contentou com uma cadeira no Congresso Nacional, sendo eleito o deputado federal mais votado do estado. Os frutos do acordo seriam colhidos na sequência. Em retribuição, o PT abdicou da disputa à Prefeitura de São Paulo pela primeira vez em 40 anos e abriu caminho para Boulos se consagrar como candidato da esquerda em 2024. Após articulações ativas de Lula, o PT escolheu Marta Suplicy para compor a chapa com o psolista, um emblema da reunião de diversas facções da esquerda em torno do candidato do PSOL. A ex-prefeita de São Paulo deixou o PT em 2015 por divergências políticas e críticas à gestão Dilma. Desde 2022, ela ocupava a cadeira de secretária de Relações Internacionais na prefeitura de Ricardo Nunes, mas foi convencida a retornar ao PT após o anúncio de que Bolsonaro apoiaria a reeleição do prefeito. Agora com 42 anos e afastado das funções de coordenador nacional do MTST, Boulos tenta moderar o tom incisivo de seu passado de ativista para conquistar eleitores posicionados mais ao centro do espectro político. Atualmente, a rejeição ao candidato do PSOL entre eleitores paulistanos ultrapassa os 30 pontos percentuais. E a postura combativa dos anos de liderança do Sem-Teto virou um prato cheio para os seus opositores, que tentam colar nele a pecha de extremista e invasor de propriedades. Além de críticas sobre sua posição ambígua em relação a regimes autoritários de esquerda, outro ponto explorado por seus adversários foi o polêmico voto a favor de seu colega de parlamento André Janones, num caso de rachadinhas que era discutido no Conselho de Ética da Câmara dos Deputados. A aparente condescendência contrastava com as críticas mais incisivas que o candidato do PSOL adotou no passado, quando denúncias semelhantes envolviam o clã Bolsonaro. Entre as propostas de governo de Boulos, se destacam a promessa de universalização da educação em tempo integral em todas as escolas municipais, a criação de um poupatempo da saúde para reduzir filas e uma expansão gradual, e não muito detalhada, do passe livre no transporte público. Além disso, ele promete expandir o número de corredores de ônibus, entregar no mínimo 22 novos céus e 50 mil unidades habitacionais e criar um programa de regularização fundiária para favelas e ocupações irregulares. Na segurança pública, área sensível a candidaturas de esquerda e muito explorada no discurso direitista, o psolista promete dobrar o efetivo de GCMs, criar uma força-tarefa contra a receptação de celulares roubados e capacitar guardas civis para uma atuação específica na Cracolândia. Proposta reciclada do Programa de Atendimento Humanitário e Redução de Danos, adotado na gestão Haddad e descontinuado por João Dória. Boulos foi professor da rede estadual e lecionou em diversas faculdades de São Paulo. Além de sua graduação em filosofia pela USP, possui um mestrado em psiquiatria pela mesma universidade. A tese defendida na instituição investigou a incidência de depressão em comunidades de sem-teto e identificou uma relação entre a participação nas ocupações e a redução dos sintomas depressivos. Com um patrimônio declarado de 199 mil,
O candidato do PSOL reside há mais de 10 anos no Campo Limpo com suas 2 filhas e a esposa Natália, também liderança do MTST, que conheceu em 2005. O imóvel, localizado na Zona Sul e distante do centro da capital, foi financiado por seu pai. A escolha da região, segundo Boulos, se deve à proximidade de Natália com o local. Ao contrário do psolista, ela nasceu, foi criada e tem familiares no bairro onde hoje vive com seu marido.